O tema desta pregação é: as pessoas são mais importantes que as estruturas. As vidas são mais importantes que as estruturas. Neemias já havia, junto com os judeus que lá estavam reconstruindo as estruturas, o muro, mas agora eles precisavam ocupar a cidade. Te convido então para a leitura. Você pode permanecer sentado mesmo. Nós vamos ler alguns versos. Diz assim: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. O restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Malaleel, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, neto de Coozé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, todos os descendentes aí que foram morar, verso 10, dentre os sacerdotes, outros homens de Deus, cerca de 822 homens, dentre os sacerdotes, dentre os levitas, verso 15, 19 os porteiros, 20 os demais israelitas, incluindo, depois por favor irmãos leiam em casa todo o texto. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Izia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesezabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Quiriate Arba e seus povoados, em Dibom, em seu povoado de Jecabizel, e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba, em seus povoados, em Ziclag, em Meconá, em seus povoados. Verso 31, os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Miquimais, Betel e assim por diante. Olhe para mim. Você para num texto como esse na tua leitura e o que você tem vontade de fazer? Pular, né? Fala, meu Deus, esses nomes até para ler é difícil, né? E você fala assim, isso daqui está na Bíblia, acho que só é um adendo. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus, nada se perde. Primeira coisa que a gente vê, destaca aqui, é que o Senhor considera as gerações daqueles que o servem. O Senhor não esquece os teus nomes, e ainda lá na 4ª, 5ª, 10ª geração, Ele vai lembrar das tuas orações. Você crê nisso? Diga amém. Seus netos, tetranetos, a 15ª, a 100ª geração, se acontecer antes de Jesus voltar, o Senhor vai lembrar das tuas orações, vai lembrar da tua fidelidade, vai continuar abençoando os teus filhos, abençoando os teus netos, abençoando aqueles que
nem vão ouvir falar em você possivelmente, mas a bênção do Senhor vai estar sobre eles. Amém? Mas tem muito mais que a palavra de Deus quer nos dizer aqui. Esse era um momento importantíssimo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Aquele povo que estava fora de Jerusalém, Jerusalém uma cidade caída, devastada, agora estava, além de ser reconstruída em suas estruturas, estava sendo repovoada, e cada um estava tomando o seu lugar, tomando sua posição, e sobre isso quero falar com os irmãos nessa manhã. Vamos orar? Feche teus olhos comigo. Pai Celestial, quão grande Tu és, Senhor, quão grande Tu és. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que no detalhe, Senhor, ó Deus, fala conosco. Nada nessa escritura se perde. Toda a escritura, Senhor, ó Deus, é boa, inspirada por Ti, boa para exortar, para consolar, para dirigir, para ensinar, Senhor, ó Deus, para revelar quem Tu és, a Tua glória, Senhor, e para nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Eu te peço nesta manhã, junto com os meus irmãos e irmãs que aqui estão, Pai, em nome de Jesus, toque em nossos corações com a Tua palavra, fala conosco, Senhor, ministra sobre nós, ensina-nos a Tua vontade e fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos na força do Teu poder, através da Tua Escritura Sagrada, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, a pergunta de início desta pregação é: para que serve uma casa vazia? Vamos lá, que você construa uma casa bonita, toda preparada, e esta casa permaneça vazia. Qual é a utilidade dela? Na verdade, uma casa vazia, ela começa a ser deteriorada, não tem ninguém que limpe, não tem ninguém que faça os pequenos reparos. Para que serve uma cidade sem moradores? Uma cidade fantasma. É uma das coisas mais tristes para você ver. Há um tempo atrás eu vi um documentário sobre Detroit, nos Estados Unidos, e com a quebradeira das empresas em Detroit, grande parte da cidade virou uma cidade fantasma. Um shopping inteiro teve que ser demolido depois, porque era uma cidade sem ninguém. É triste demais a gente ver isso. Para que serve então um templo sem adoradores? Imagine se a igreja permanecesse todos os dias, por todos os anos, a gente pagando aluguel e este lugar vazio. Esta não é a vontade de Deus. Também não era a vontade de Deus que a cidade santa, que a cidade que o Senhor separou para ali permanecer o seu nome, para que aquele lugar fosse levantado um altar para o louvor do Senhor, permanecesse desolado, destruído e vazia. Então o Senhor levanta Neemias e levanta outros do seu povo para reconstruir aquelas muralhas, para restaurar as estruturas, porque as estruturas estavam quebradas, destruídas, portas queimadas, inimigos entrando e saindo a hora que queriam, povo humilhado, povo em pobreza, em miséria, e o Senhor, Ele rejeita isso para o seu povo. A vontade de Deus é que as estruturas da sua vida sejam fortalecidas nele. A vontade do Senhor é que você esteja sempre cercado nas muralhas das mãos de Deus, do poder de Deus. A vontade do Senhor é que a sua família permaneça firme na presença de Deus. A vontade do Senhor é que a fé do teu coração ela se renove e não fique alquebrada, não diminua, mas cresça, não se apague, mas fique sempre viva. E o Senhor então chama esse povo e eles restauram então a muralha. E agora tinha um desafio: repovoar Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar que ninguém queria morar. Olha aí, meu Deus, um lugar que tinha sido cheio da glória de Deus, um lugar que era um lugar tão desejado por tantos, agora ninguém queria morar em Jerusalém. Nós vamos ver por que o Senhor conduziu o seu povo a repovoar
Jerusalém. Nós temos que entender que a primeira obra já tinha sido feita, a obra de restauração dos muros. A consolidação da obra agora precisava acontecer. A igreja não são essas paredes, a igreja somos nós. O povo, Jerusalém não tinha a glória de Deus por causa da terra simplesmente, mas por causa do seu povo, por causa do seu povo. A obra de Deus não é feita apenas de momentos solenes, onde a multidão se reúne para estudar, orar, adorar. Essa obra precisa ser consolidada dia a dia. Nós não podemos simplesmente ocupar Jerusalém no domingo e depois deixar ela vazia. Nós não podemos estar na presença de Deus apenas na hora do culto e depois sair dessa presença. A obra de Deus precisa ser consolidada em nossa vida e através da nossa vida, dia após dia. Amém, irmãos? Sem uma base forte, sem guardar posição, a obra de Deus entra em colapso. As pessoas esfriam na fé. Pessoas que ainda não conhecem Jesus perdem a oportunidade de conhecer, porque a igreja está fraca, porque o povo de Deus está fora da sua posição. Então nós precisamos aprender com isso, a necessidade de consolidar a obra. O Senhor tem abençoado nossa vida e nossa igreja? Tem sim, glória a Deus, mas nós precisamos vigiar e marcar posição. O nosso lugar é aqui, o nosso lugar é unido, o nosso lugar é orando, domingo, quarta-feira e na segunda, na sua casa, no seu trabalho. Você não pode deixar de ser igreja do Senhor. Segunda coisa, permanência da obra realizada. A restauração, irmãos, não é uma coisa fácil. Quando nós nos desviamos de Deus, eu acabei há poucos instantes de falar para você a respeito da experiência de minha irmã Regina. Quando nós nos desviamos do Senhor, é difícil voltar. A restauração não é fácil. A restauração também de Jerusalém não foi fácil. Os muros tinham sido levantados, as portas tinham sido erguidas, os inimigos tinham sido vencidos, havia sido feita a justiça social. Os irmãos lembram disso? Que os ricos tiveram que devolver os filhos dos pobres que tinham sido arrestados como escravos. Eles tiveram que devolver, porque essa era a vontade de Deus. Até os bens que eles tinham sequestrado dos pobres por seu endividamento, eles tiveram que devolver. Depois aconteceu um despertamento espiritual, porque eles começaram a ler a palavra de Deus, e a palavra é a luz que ilumina os nossos pés, é a luz que ilumina o nosso caminho. A palavra revela quem Deus é, quem nós somos, revela também os nossos erros e nossos pecados, e nos leva ao arrependimento, e eles se arrependeram. Hoje pela manhã o Renato falou, isso é importante, arrependimento. Pecado todos nós temos, pecados todos nós, infelizmente, cometemos, mas o arrependimento, ele traz mudança de vida, ele agrada o coração de Deus. E agora, depois então desse arrependimento, desse despertamento espiritual, o que eles fazem? Uma aliança com o Senhor, uma aliança escrita. Dizem: Senhor, a partir de agora nós vamos cumprir os teus decretos, tuas ordenanças, tua vontade. E domingo passado, falando sobre essa palavra, eu tive vontade de te convidar para você chegar em casa e escrever uma decisão sua diante de Deus, dizer: Senhor, aqui olha, no dia tal eu decido obedecer a tua vontade, eu vou abandonar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração que eu tenho que abandonar. Senhor, eu vou cumprir a tua vontade. Eles fizeram isso, escreveram. E agora, o que faltava? Quando acabou a celebração, quando acabou aquele momento de festa, eles ficaram 24 dias em culto, orando, jejuando, louvando a Deus, se alegrando. E o que faltava agora? Agora falta tomar posição dentro de Jerusalém. Outra coisa que aprendemos
antes de avançarmos aqui para o âmago dessa palavra, que pessoas são mais importantes do que estruturas. Os muros estavam bonitos, portas no lugar, e cadê a gente? A vontade de Deus não é salvar muros, pedras e portas. Os muros, eles foram erguidos para proteger o povo que estava lá dentro, mas agora não tinha ninguém lá dentro. Ninguém queria morar em Jerusalém. O Senhor, Ele nos chamou, Ele ergue estruturas, mas Ele tem um propósito na nossa vida. E onde que a gente deve estar? Aonde é mais confortável para nós? Não, nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Qual é o teu lugar? No centro da vontade de Deus. Então a cidade, ela foi reconstruída, mas agora precisava do povo. Jerusalém foi arrancada dos escombros, mas o que faz a cidade viver é o povo. Eu louvo a Deus pela tua vida aqui nesta manhã. Eu louvo a Deus porque você saiu de sua casa, se moveu para a igreja, para a escola bíblica, para aprender a palavra de Deus, estar presente no culto. Essa é a posição que o Senhor te quer, na presença dEle. As pessoas são mais importantes que estruturas físicas. Às vezes nós pelejamos um com o outro, né? Até machucamos um ao outro por causa de alguma coisa. Mas eu quero te dizer nessa manhã que esta palavra, ela salta desta palavra isso: o Senhor ama as pessoas, o ser humano. Sabe o que diz lá 1 Timóteo 1,15? Esta afirmação é fiel e digna de aceitação, de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo está falando a Timóteo, Jesus, ele veio para salvar pecadores. Sua casa vai passar, seus bens vão passar, mas a sua vida não passará. O Senhor dá mais importância a você do que coisas e pessoas. Aliás, dá mais importância a pessoas do que a coisas. Ele ama você, Ele entregou o seu Filho para salvar você. Ele ergue seus muros para te proteger. Ele estabelece a igreja, um lugar, um espaço para você poder adorá-lo, aprender dele, ter comunhão uns com os outros, abençoar uns aos outros. O Senhor, Ele entrega a sua palavra, não é para você guardar, é para você desfrutar dessa palavra, é para você desfrutar da presença de Deus, da graça de Deus. Em Romanos 12 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Essa pessoa que está do seu lado, ela é valiosa. O Senhor entregou sua vida para salvar esta pessoa. Pessoas são mais importantes. Às vezes nós brigamos, há casais que brigam, né? Poxa, minha mulher não sabe fazer uma carne assada como eu queria. A tua mulher é mais importante que essa carne assada, né? Poxa, meu marido não troca uma lâmpada. Atenção, maridão, não vai chamar o marido de aluguel não, em nome de Jesus, né? Me dá um medo desses carros chamados marido de aluguel. Eu não gosto disso não. Negócio de marido de aluguel, marido só tem um, né? Pelo amor de Deus. Mas irmã, se é por causa dessa lâmpada, deixa isso de lado. Teu marido é mais importante. Às vezes nós ralhamos com nossos filhos por coisas, né, que não são tão relevantes, chegamos a machucá-los. Eles são mais importantes, pessoas são mais importantes. Entre você salvar alguma coisa e salvar uma vida, não há o que pensar, não há o que pensar. Jerusalém só voltou a ser glória para Deus quando o povo voltou para lá e voltou a bendizer e glorificar o Senhor.
Então vamos amar uns aos outros, entender que cada um aqui tem seu valor, e que se nós olharmos para esse texto de Neemias 11, nós vamos ver que o Senhor, Ele separou cada um para uma função, cada um para uma obra. O Senhor tem um chamado com você, tem algo para você realizar na casa de Deus, nesta terra, tem uma missão para você. A missão que Cristo nos deu é que nós fôssemos luz no meio das trevas, é que nós fôssemos sal no meio desse mundo terrível, que dessemos sabor, que pudéssemos trazer tempero para esse mundo amargo. Então o nosso lugar não é simplesmente ocupado com nossos sonhos particulares, mas é colocar nossos sonhos particulares submissos aos sonhos de Deus. Onde o Senhor quer que eu esteja, o que Deus quer que eu faça. Senhor, eu quero ser uma bênção, eu não quero estar fora do lugar, eu quero, Senhor, ocupar o lugar que o Senhor me chamou para ser ocupado. E Neemias, ele destaca algumas razões pelas quais era necessário repovoar a cidade. Em primeiro lugar, porque Jerusalém, ela é a cidade de Deus, a cidade que Deus escolheu para ali colocar o seu nome. Você pode dizer, mas por que Jerusalém? Porque Deus escolheu Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, porque Deus habita nela. A igreja é santa, porque o Senhor Jesus está aqui no meio de nós. Mas por que, Deus, que eu tenho que ir para Macaé, sair da minha terra e, Senhor, ó Deus, abrir uma igreja, ou permanecer e participar numa igreja, ó Deus, Igreja Cristã Nova Vida em Cavaleiros? Porque o Senhor assim determinou, designou, dirigiu. Louva a Ele por isso, bendize o Senhor. Jesus está aqui no meio de nós. Deus separou Jerusalém para si, assim como o Senhor separou esta igreja, assim como o Senhor separou você. Por que Jerusalém teria que ser repovoada? Porque essa era a vontade de Deus. Por que nós devemos estar aqui domingo de manhã, em vez de estar na praia, em vez de estar no sítio? Porque domingo é o dia do Senhor, vamos honrar a Deus, o nosso lugar é aqui. A igreja segue caminhando vitoriosa, quando ela se une e toma a posição que é para ela tomar. A igreja tem se esvaziado da sua função, do seu chamado. Já não pregamos com tanto afinco, já não compartilhamos o Evangelho. Nós achamos que todo mundo já conhece Jesus, isso é uma mentira. As pessoas conhecem o Jesus, dito lá pela revista Época, um guerrilheiro do passado. Os mentirosos escrevem isso. As pessoas conhecem o Jesus que é um espírito de luz, mas só a igreja, só o povo de Deus conhece o Jesus verdadeiro, o Salvador dos homens, o Senhor que quebra cadeias, aquele que perdoa pecados, o Deus Todo-Poderoso. Temos que retomar esse lugar. Temos que retomar o lugar de santidade. Eu sei que hoje muitas coisas que eram pecado, as pessoas dizem que não é, mas como saber aquilo que agrada a Deus, que não agrada a Deus? A palavra de Deus, ela é a nossa direção, amém, queridos? Jerusalém tinha que ser repovoada, porque ela é comissionada por Deus para ser luz às nações. A igreja, você tem que permanecer unido presencialmente. Você tem que perguntar, olha, está precisando de ajuda ali na portaria, precisa de ajuda para as crianças, o que eu posso fazer? O que a capelania está precisando? O coral está sem homens. Então, eis-me aqui, eu não sei cantar direito, mas eu vou lá servir o meu Senhor, porque não há nada na igreja que seja dispensável. O coral não é simplesmente um grupo de pessoas que se reúne para alegrar o nosso coração de vez em quando, é obra de Deus. O ministério de louvor é obra de Deus. Nós vemos aqui que o Senhor separou um grupo lá em Jerusalém para retomar a música e o louvor ao Senhor.
O ministério de intercessão não é simplesmente umas irmãs que oram, enquanto você só pede oração. É sua função também. Se coloca, irmã, eu venho pelo menos uma vez por mês aqui, eu vou buscar o Senhor junto com vocês. Aquele povo, ele queria reconstruir, fazer a estrutura e dizer: agora está tudo bem, vou para a minha terra lá, cuidar da minha vinha, cuidar das minhas coisas, da minha família. E o Senhor falou: não, eu tenho uma posição para vocês, Jerusalém. Aquele povo, ele tinha consciência das suas raízes, que eles tinham que restaurar aquela cidade. Eles eram um povo escolhido de Deus, uma nação de sacerdotes. O futuro de Israel estava na mão deles. Irmãos, o Senhor chamou a mim e a você, e nos deu uma missão, nos deu um propósito, nos deu uma direção. Nós somos o povo de Deus, amém? Aquela era a cidade do grande rei, ele era o símbolo da igreja. É o símbolo da igreja. O que o Senhor está fazendo nessa hora aqui com Neemias e com o povo de Judá é dizendo assim: eu separo para mim um povo, é necessário que este povo tome sua posição. A igreja é a nova Jerusalém. Não adianta essas estruturas, paredes pintadas, se você não estiver participando, se você não fizer parte desse corpo, e se pessoas que estão lá fora não entrarem aqui e verem Jesus na sua vida, elas não vão ver Jesus nessa caixa de som, elas não vão ver Jesus nessa bateria, elas vão ver Jesus na sua vida. Jerusalém era como um farol diante das nações, e hoje o Renato mostrou aqui o mapa, ela era cercada por povos inimigos, os amonitas, os filisteus, os moabitas, os edomitas. E qual era a função de Jerusalém? Mostrar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só existe um Deus e o seu nome é Senhor. Lembrei até de um corinho antigo: só existe um Deus e o seu nome é Senhor, é o Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus altíssimo que habita nas alturas, que é sempre adorado entre os querubins. Quem conhece esse? Só eu? Misericórdia. Marcelo, sexta-feira, no encontro de homens, veio para mim: pastor, o senhor conhece todos os hinos? Eu falei: não, irmão, mas eu conheço alguns. Em segundo lugar, por que Jerusalém precisava ser ocupada? Porque era o lugar mais visado e odiado pelos gentios. Sabe qual era o prazer de um amonita, de um moabita ou de um filisteu? Ver Jerusalém destruída. Sabe qual é o prazer do diabo? Ver a igreja alquebrada, a igreja dividida, a igreja sem portas, a igreja sem muros, a tua vida arrasada. Mas o Senhor, Ele tem prazer em ver você de pé na presença dEle, cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra, fazendo a vontade de Deus, glorificando o Senhor e sendo luz para os teus amigos, para os teus colegas, para as pessoas que te cercam. Jerusalém era um lugar odiado. O próprio Jesus disse: olha, vão odiar vocês, porque vocês me amam, vão perseguir vocês, vão injuriar vocês. Neste último século morreram mais cristãos, martirizados pela sua fé, por terem fé em Cristo Jesus, mortos por inimigos da fé, do que em toda a história do cristianismo. As dores estão aumentando.
Jerusalém tem que ser ocupada, a igreja tem que estar de pé. Essa ideia de que você pode ser igreja, né, sem participar do corpo de Cristo, de que você pode ser crente sem compromisso com a igreja, que você pode ser evangélico não praticante, essa ideia vem dos amonitas, dos moabitas, dos filisteus, vem dos inimigos de Deus. Mas a vontade do Senhor diz assim: não deixem de congregar. Sabe o que o Senhor está falando nessa palavra? Não deixe sua posição vazia. Para que Deus te chamou? Qual é o propósito do Senhor na sua vida? Toma a tua posição e diz: Senhor, eu não vou arredar pé, me ajuda a fazer a tua vontade. Por isso que os judeus não queriam, não era a vontade inicial deles ir para Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar perigoso. Você já ouviu, eu já ouvi muito isso: olha, pastor, eu não vou fazer essa obra de Deus não, porque eu acho que eu não estou preparado, e o inimigo vai me atacar, ele vai atacar minha família, ele vai tentar contra a minha vida, eu não estou preparado para isso. Essa era a posição dos judeus também. Olha, Jerusalém é um lugar perigoso. Quando você se decide por Cristo Jesus, irmãos, o Senhor faz uma festa no céu, Ele manda anjos para te guardar. É bem verdade que seus inimigos se levantam, mas deixa eu te dizer em nome de Jesus, os teus inimigos se levantam para cair, porque maior, muito maior é o nosso Deus. Para de ter medo daquilo que o inimigo pode fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ele é aquele que perdoa, transforma corações, transforma histórias. Às vezes nós olhamos para trás em nossa vida e vemos tanta destruição. Eu profetizo, com base na palavra de Deus, que o Senhor é aquele que restaura. Ele vai restaurar a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua alegria. Por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Mas tem uma coisa que Ele pede a mim e a você nesta manhã: toma teu lugar, toma a tua posição, vai para o centro da vontade de Deus, ocupa o lugar que o Senhor te chamou a ocupar. Muito frequentemente as pessoas se acovardam, não querem se expor. Na minha época a gente tinha um nome que a gente dava crente secreto. Eu já fui crente secreto. Sabe aquele Novo Testamento dos Gideões, que é pequenininho, cinza? Eu só usava aquele, porque aquele ninguém vê. Porque eu ficava meio assim com meus colegas da escola técnica: você é crente? Eu vou na igreja. Que bobagem. Se a alegria maior é fazer parte do povo de Deus, mas o mundo ele tenta fazer com que você tenha vergonha daquilo que é glória. O mundo tenta fazer com que você fique constrangido com aquilo que deve te dar muita alegria. E a palavra de Deus, ela vem como luz iluminar a minha vida e a tua vida hoje, dizer: olha, ocupar Jerusalém não é para todo mundo, é só para o povo de Deus. Se alegra nisso. Ser igreja é a alegria do Senhor em nossa vida. Ser povo de Deus deve encher nosso coração de alegria e certeza: Senhor, eu faço parte do teu povo, a maior herança eu tenho, que é o próprio Deus. Pare de se acovardar, se exponha mesmo, prega a palavra, ora, clama a Deus. Não tenha medo de perseguição. O medo da perseguição tirou os judeus da cidade de Jerusalém, mas agora o Senhor está falando: eu quero vocês aqui, eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou abençoar. Por isso também é importante que você se posicione em relação aos teus privilégios e tuas responsabilidades como membro do corpo de Cristo. Há muito privilégio, mas tem responsabilidade. Há muita bênção, mas tem trabalho a fazer. Arregaça essas mangas e vamos em frente. Há muito a ser feito. Eu louvo a Deus
tudo que o Senhor tem realizado no meio de nós, mas eu sei que o Senhor, Ele quer expandir o alcance desta igreja. Não é simplesmente com programas em meios de comunicação, é com a minha, a sua vida. Quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, pessoas vão conhecer Jesus através de você. Amém? Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro do Senhor. Os judeus não atentaram para o fato especial da proteção de Deus. Estou sem relógio, irmãos. Então hoje eu posso seguir. Eles não atentaram para isso. Deixa eu concluir essa pregação com essa palavra a você. Às vezes você tem medo de ousar fazer a obra de Deus, de ousar falar do amor de Jesus, ou pode se sentir um pouco acanhado, mas o Senhor tem promessa para aqueles que o servem, para a igreja. Salmo 46, verso 4 e 5, vamos lá juntos? Salmo 46. Todos acharam? Vamos ler do primeiro verso, né? Olha o que diz aí, para que você não tenha medo, nunca mais tenha medo, nunca mais deixe de fazer nada na obra de Deus, por ameaça dos teus inimigos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre, diga sempre, sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Aleluia, somente até aqui. Essa palavra não fala apenas de uma cidade, não fala tão somente de uma igreja. Essa palavra ela vai até a minha vida e a sua vida. Essa promessa de Deus é para mim e para você, é para a nossa casa. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos muitas estruturas derrubadas, e às vezes até as estruturas estão em pé, mas a cidade está vazia, a casa está vazia, né? O casamento está sendo esvaziado, a relação com os filhos está sendo esvaziada, mas o Senhor é aquele que restaura. E se você buscar o Senhor em primeiro lugar, cumpre-se essa palavra, e o Senhor está no teu coração, no centro da tua casa, Ele habita contigo. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro sempre, nunca falha. Você entende isso? Deus nunca falha, nunca falha. Ele sempre está presente, Ele é o socorro, Ele é a proteção, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa glória. E o Senhor promete, o Senhor está no meio da igreja, ela não será abalada. Irmãos, na história do povo de Deus, muitas vezes o povo de Deus se desviou, mas o Senhor sempre manteve um remanescente fiel. Nesse momento da história, o remanescente fiel era o povo de Judá, era o povo do reino do sul aqui, que estava voltando para Jerusalém. Como aprendemos nessa manhã, o povo do reino do norte tinha sido enviado para diversos outros lugares e tinham se misturado com falsos deuses, mas o Senhor preservou um remanescente fiel. Se você olhar a igreja como um todo,
há tantas aberrações, há tanta maldade, há tantos desvios, há tanta ofensa a Deus com o nome de igreja. Nós temos um pastor no Rio de Janeiro preso, pastor político, e não é preso pela sua fé em Cristo, é preso porque é um desonesto, é preso porque fez aquilo que era terrível diante da sociedade, né? Não somente de Deus, né? Diante da sociedade. Nós vivemos tempos em que há igrejas que não mais utilizam a Bíblia. Sabe, eu já ouvi isso num treinamento de uma igreja, fiquei muito triste. Um treinamento de igrejas em célula, quando nós começamos a pensar nos grupos de vida, eu fui participar de uma igreja enorme, não sei quantos mil membros e tal, e sabe o que eles falaram lá? Olha, no grupo de vida não leva a Bíblia não, isso espanta as pessoas. Eu falei, pelo amor de Deus, eu é que estou espantado, né? Quem ficou espantado fui eu. Falei, não, esse não é meu lugar, não leva a Bíblia não, que isso afasta as pessoas, né? E aí você, irmãos, as estratégias às vezes usadas pela igreja são como as do mundo. A igreja não precisa de marketing, Jesus é a salvação. A igreja não precisa de marketing, propaganda, de estratégias, né, mirabolantes para poder convencer pessoas. É na simplicidade que Jesus nos ensinou. Porque quando você fala em nome de Jesus, isso tem poder, amém? Então quando nós olhamos para fora, o que nós devemos pedir a Deus? Senhor, que eu seja teu povo, o remanescente fiel, que eu não me afaste de ti, que o Senhor seja o centro da minha vida, da minha casa, da minha família, e com base na pregação de hoje, é você dizer ao Senhor, Senhor, tu és aquele que tem restaurado a minha vida. Olha o que o Senhor tinha feito aqui. O Senhor tinha tirado eles da escravidão. Jesus te tirou da escravidão? Ele me tirou. O Senhor tinha tirado eles lá da escravidão, trazido de volta para Judá. O Senhor tinha dado a eles condições de reerguer as muralhas de Jerusalém. Deus tem protegido sua vida? Ele tem protegido nossa vida. O Senhor, Ele derramou sobre eles graça. O Senhor deu vitória durante a construção contra os seus inimigos. O Senhor protegeu eles, o Senhor deu a palavra a eles, o Senhor se revelou a eles através das Escrituras, o Senhor derramou sobre eles o Espírito Santo. Irmãos, em minha vida e na tua vida, se você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em você. Você não é um corpo vazio, você é templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor fez isso com o povo de Judá. E agora, o que o Senhor está chamando a eles? Toma a tua posição, faz aquilo que eu te chamei a fazer, se esforça, sai da tua zona de conforto e ocupa a tua posição. Sê tu uma luz no meio da escuridão, porque eu te chamei para isso. Irmãos, essa casa de oração, e eu ouso dizer, toda a igreja verdadeira foi chamada pelo Senhor para ser luz e glória, para ser luz para as nações e glória para Deus. Deixa eu falar rapidinho uma coisa aqui antes de terminar. Sabe por que eles restauram o culto a Deus? Porque o alvo da igreja não é somente pregar, o alvo da igreja é glorificar a Deus. Às vezes a gente inverte as coisas. O principal alvo da igreja não é missões. Eu sempre pensei isso. Você já pensou isso? Eu sempre pensei isso, que o alvo da igreja principal era missões. Mas não, se você lê a palavra de Deus, sempre que Ele reúne o povo, é para louvar o seu nome, bendizer o seu nome, glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. Como consequência disso, aí sim, a glória de Deus é revelada às nações.
O principal objetivo da igreja não é em relação a pessoas, é em relação a Deus. O que o Senhor está chamando a igreja? Volta a ser glória para mim. Se você voltar a ser glória para Deus, as pessoas verão Jesus em você, e elas vão querer conhecê-lo, elas vão se sentir atraídas por Ele. Você já viu na palavra de Deus, quando Jesus esteve entre nós, aonde Jesus ia uma multidão, por quê? Porque os homens têm sede e fome de Deus. Quando o Senhor se manifesta no meio deles, mesmo que seja para resolver seus problemas, eles vão até aquele que tem Jesus, e parte desses só quer a bênção mesmo, mas uma boa parte quer o Senhor Jesus, e vão se render ao Senhor. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é tomar nossa posição. Abandona aquilo que você tem que abandonar, e prioriza aquilo que você tem que priorizar, o centro da vontade de Deus. Amém? Amém, queridos? Amém. É o melhor lugar. Eu te convido a ficar de pé comigo. Estamos chegado, Senhor, ao fim deste culto. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados por Tuas mãos, firmados em Tua palavra, cheios da Tua alegria, vivendo, Senhor, em novidades de vida contigo, não mais, Senhor, ó Deus, fora da posição que o Senhor nos quer, mas agora, Senhor, ó Deus, posicionados como igreja, como servos, como homens e mulheres de Deus, como remanescente fiel do Senhor, separados, Senhor, ó Deus, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Que o povo do Senhor diga amém. Está nas suas mãos para a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o rosto da sua glória sobre a tua vida e te dê a paz. Amém. Ao Rei a glória. Aleluia. Todo louvor a ti, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Diga a ele, olha, que você possa tomar a posição que Deus quer. Que o Senhor te abençoe ricamente. Até logo mais à noite, queridos.